Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, esse é o canal Zé Educando. Estamos aqui nessa sexta-feira para gravar mais um vídeo, mostrar para vocês alguns livros interessantes. Nesse dia vão ser 2 livros. E o que a gente chamou, da sexta-feira de Sextou com Livros. Hoje eu estou num cenário diferente, que normalmente eu gosto de gravar na praia, próximo à minha residência. Mas hoje o tempo aqui está fechado na Bahia, muita chuva, então eu evitei ir lá e vou gravar aqui dentro de casa mesmo. Esses 2 livros que eu vou comentar com vocês são livros em quadrinhos. Eu já tive a oportunidade de comentar alguns outros livros de quadrinhos aqui nesse canal e nessa sexta-feira. Normalmente graphic novels, e outros tipos de gênero de quadrinho. O que eu mais gosto realmente nesse gênero literário, vamos dizer assim, e de arte, de desenho, é aqueles livros, como eu falei, graphic novel, que são novelas, a tradução bruta aí, novelas gráficas, novelas em quadrinhos, que são muito bacanas, eu gosto demais, que é um tipo de literatura também. E também quadrinhos, que eu chamo de quadrinhos biográficos, também temos muito bacanas, de biografias em quadrinho, e tem quadrinhos históricos, e tem quadrinhos de literatura mesmo. Então esses são aqueles gêneros do quadrinho que eu mais gosto, atualmente. Então já tive a oportunidade, como disse, de comentar alguns aqui. Você vai dar uma olhada nesse canal que tem alguns livros de quadrinhos que eu comentei. Os de hoje são interessantes porque eu achei, assim, como você vai assim no shopping, numa livraria, dá uma olhada no quadrinho, eu achei 2 livros assim interessantíssimos, esses livros, e sim, são clássicos, são livros clássicos. O primeiro livro que eu vou comentar com vocês aqui é o Romeu e Julieta. Vou comentar bem brevemente. Um livro assim que tem, sei lá, não tem 80 páginas mais ou menos, ele é fino, mas assim, é de uma qualidade, rapaz, impressionante, sabe? Eu não achei nem esse nem o outro em PDF, tudo, nem as fotos dele. Então eu tô batendo umas fotos aqui no meu celular mesmo, para mostrar para vocês a qualidade gráfica, das histórias, É um negócio assim fantástico, o desenho, a coloração desses livros que eu estou mostrando para vocês hoje aqui é fantástico, é um negócio assim muito bacana, A história em si eu não vou nem comentar aqui porque todo mundo conhece, A história de Romeu e Julieta, o clássico de Shakespeare, de William Shakespeare. Então não faz sentido isso, E obviamente numa obra dessa natureza, gente, ele não coloca, isso aqui é um extrato, do Romeu e Julieta, é uma releitura, Esse livro especificamente, eu vou só citar os autores, vamos dizer assim, desse trabalho, desse belo trabalho, que vocês estão vendo aí, alguns pedacinhos que eu estou colocando. O roteiro é Arthur Garcia e Franco da Rosa, preparação Caroline Cussolin, desenhos de Arthur Garcia, arte final de Flávio Soares, as cores de Omar Vignoli e as letras de Flávio Soares. Esses caras são todos experientes nessa área de desenho e tudo, e realmente eu recomendo para vocês. Isso aqui, gente, não é uma obra apenas para criança, Isso aqui é uma obra para qualquer pessoa, para adulto e tudo. A gente tem que tirar esse estigma também, ou esse estereótipo, Isso aqui é uma obra para qualquer idade, é um negócio lindo, lindo, lindo de se ler, de se ver. E o desenho, o livro em desenho, gente, eu já disse isso aqui outra vez, mas é bom repetir. Um livro de desenhos, que tem desenho nele, ele na verdade são 2 em 1 pelo menos, O que é que eu quero dizer com isso? É que num livro de desenho você tem que ler com 2 espíritos pelo menos, fora as viagens que você pode dar particular ou não. O que é que eu quero dizer? É o texto em si, obviamente, ou seja, os balãozinhos, os quadrinhos e a sequência da história escrita em português, em qualquer língua, Escrito, o texto escrito. Isso aí é um livro, vamos dizer assim, E tem outro livro que compõe o livro total, que eu chamo assim, do quadrinho, que são as histórias, que são os desenhos em si, tá entendendo? Então, um livro desse, você não pode, porque ele é fininho, aí você lê em meia hora. Não tem sentido, você lê em meia hora, em 20 minutos, sei lá quanto tempo, não interessa o tempo. Mas você tem que ler observando esses 2 aspectos que eu estou colocando. Você lê a história em si, como é a linguagem, a literatura, o encadeamento das ideias e a história em si, que está na língua lá escrita, nas palavras escritas.
e os desenhos, que é uma coisa tão importante quanto a outra, no meu modo de entender, sabe? Então as coisas se juntam, as artes se juntam, né? A literatura, vamos dizer assim, com a arte, o desenho, para fazer essas obras que são, para mim, assim, maravilhosas, sabe? Esses dois livros eu vou presentear duas pessoas que eu gosto demais, sabe? São duas... uma sobrinha, duas sobrinhas netas, na verdade, né? Que eu tenho, que eu gosto demais. Eu vou mandar uma em Fortaleza e a outra no Rio de Janeiro. Elas, sem certeza que elas vão ler e vão gostar. Nesse livro especificamente do Romeu e Julieta, ao final ainda tem um brinde, né? Que eu também não vou ler a biografia do Shakespeare, tá tudo aí, né, gente? Isso aí é um negócio meio batido, todo mundo conhece, que quer ler mais, lê o livro ou procurar na internet, né? Não é essa a ideia aqui, eu tava até pensando em ler algumas coisas, mas não vou ler não. Então o que acontece? No final do livro você tem uma biografia pequena, né? 2, 3 páginas, do William lá, né? Meu amigo William Shakespeare, né? É muito boa essa pequena biografia. Depois, na sequência, ele coloca o contexto histórico, né? Ou seja, essa história, todo mundo sabe, né, que se passou em Verona, na Itália, com o casal Romeu e Julieta, né, que eram de famílias que estavam brigando entre si naquela época e tal. E aí ele coloca o contexto histórico disso aí, que também é bacana, né? Aquele da Guerra dos 100 Anos, que foi mais ou menos nessa época. Em uma página ele resume isso. E depois tem os personagens principais do romance, né? Da história do Shakespeare. Então ele coloca lá os 5 personagens principais, um resuminho deles, né, com o desenho e tudo. Depois ainda faz uma outra página que tem quase no final também, falando sobre a obra original, né, como que foi feita, a divulgação e tudo mais. E é interessante também. E aí na última página mesmo, né, ele coloca um making off, que eu vou bater uma foto e tentar mostrar para vocês aqui. Me desculpe se não está a qualidade muito boa, porque na verdade é foto que eu estou tirando do celular, né? Eu não encontrei isso na internet, deve ter por aí, mas não achei. Então estou batendo a foto do celular, não estou escaneando, porque se eu for escanear o livro vai ficar esgarçado. Você sabe, quando a gente coloca no scanner, ele fica esgarçado, e como eu vou dar de presente, não queria preservar o máximo possível o livro, né? Muito bem, esse foi o primeiro livro. O segundo livro, gente, que eu queria comentar aqui com vocês bem rápido nesse vídeo de hoje, são Os Miseráveis, de Victor Hugo. Isso foi interessante eu achar esse livro em quadrinho, né? Porque o livro mesmo, o livro grossão, Os Miseráveis, né, de Victor Hugo, a versão que eu tenho aqui tem 700 páginas, né? Esse aqui, ele é fininho, tudo, mas tem 700. É um livro assim que a gente chama um tijolão, né? Um livro assim que fica em pé, né? O João Baldi ia gostar desse, porque ele se sustenta em pé. Esse livro eu tentei ler umas 2, 3 vezes. Eu tentei ler. Comecei a ler e logo no começo eu desisti, porque ele é pesado, vamos dizer assim. Pesado no sentido de, não é que seja ruim, nem a leitura seja difícil demais. É um pouco difícil por causa do tempo da leitura, né? Do tempo que ele foi feito. Mas assim, é porque ele é muito cruel, né? É uma história assim muito crua, né? E muito bacana, muito bem escrito. Mas eu tentei as 2 vezes, não consegui. Aí achei, como eu estava colocando para vocês, esse Os Miseráveis em desenho. E li, rapaz, isso aqui é uma coisa maravilhosa. É muito bom esse livro, assim, é muito a arte, né, que está aqui dentro, e a literatura como ele fez, porque é óbvio, né, pô, um livro de 700 páginas, você fazer um quadrinho com 80, né, 70, sei lá quantas páginas tem aqui, é um extrato do livro, né, ou seja, é o suprassumo do livro, vamos dizer assim, né, uma versão dele na ideia dessas pessoas que compuseram o livro aqui, né? Esse belo livro. Então, aqui, em termos de autores, a gente tem aqui, ó, ilustração foi o Fabiano Mesquita, adaptação do roteiro foi Luciano Sarracino, e o design e diagramação foi Paulo César Veiga Avendanho e Marcelo Gabriel Almiron. Aqui a maioria dessa galera aqui é argentina, né? Mas, rapaz, é um negócio assim bacana. O livro, ele segue mais ou menos a sequência dos capítulos, né? Obviamente, do livro original. E aí eu li, rapaz, fiquei maravilhado com a história em si. Eu já conhecia a história do livro Os Miseráveis, apesar de não ter lido o livro, né? Mas é um livro famoso, é um clássico, né? E eu fiquei assim maravilhado, sabe, com esse livro, e queria realmente comentar isso também com vocês aqui. Ao final do livro, é claro que eu também não vou contar a história aqui também, e também a biografia de Victor Hugo, assim como Shakespeare, é extremamente famosa, todo mundo conhece.
mas tem também na internet aí, quem quiser pode dar uma olhada, quem não conhecer, né? De qualquer forma, ao final do livro tem umas coisas também que eu achei interessante, que ele é extremamente didático, sabe? Um livro desse tem que ser adotado em escola, né? Como paradidático, eu detesto esse nome paradidático, sabe? Quando eu dava aula de matemática, ciências, aí quando eu dei aula, dando aula nessa minha vida aí, meus 16 anos lá em Brasília, na periferia, né, que eu chamo periferia, mas com muito carinho, né, na Ceilândia, no plano piloto, a gente tinha esse negócio de livros paradidáticos. Eu dizia, rapaz, que negócio de paradidático é esse, né? E paradidático, cacete, eu sempre achei que era tudo uma coisa só, porque a gente só divide a realidade para ensinar matemática, português, história e 500 disciplinas que a gente tem hoje, para facilitar o ensino, né? Para facilitar o aprendizado, né? Mas a vida é uma só. Então eu achava estranho isso, mas esse livro poderia ser perfeitamente adotado aí em ensino fundamental, ensino médio, para a galera dar uma lida, principalmente ensino fundamental, né? Para motivá-lo. E ao final tem uma parte sobre o autor, né? Um resuminho pequeno da vida de Victor Hugo, né? Sobre o roteirista que eu acabei de dizer, o Luciano Saracino, como seja, sobre o ilustrador, que é o Fabiano Mesquita, e tem ainda um glossário, achei bacana isso, né? É tipo de didático mesmo, um glossário com as palavras, meia dúzia, 10 palavras aqui, 20, é mais difícil, vamos dizer assim, do texto, né? E explicando o que é. Depois tem uma parte de contextualização histórica que eu achei muito legal, que é o século das revoluções, né? Explicando porque, assim, a partir dos 20 e poucos anos finais do século XVIII e depois até a metade do século XIX é onde está, vamos dizer assim, estruturado, né, onde se passa, contextualizado a história de Os Miseráveis. Então aqui tem uma parte também explicando, mas só 2 páginas sobre o século das revoluções na França, né? E aí ao final do livro tem 2 coisas que eu achei bastante interessantes, isso em termos de idade, assim, perguntas para se debater. Aí tem 4 perguntas assim instigantes para os alunos debaterem em sala, né? Junto com o professor, com os colegas e tudo. E ao final tem propostas de escrita, ainda tem 4 propostas das pessoas, depois de ler o livro, fazer exercícios de escrita, né? E ao final mesmo, na última página, penúltima página, ainda tem a parte dos Miseráveis e a 7ª arte, ou seja, a inserção deste livro, né, deste romance de Victor Hugo, na parte cinematográfica, né? na indústria cinematográfica, na arte cinematográfica, né? Também é um resuminho de uma página, onde é que foi, quais foram os principais filmes, os principais atores. Muito bem, então esse aí é o livro que eu queria comentar hoje com vocês, espero que tenham gostado, né? E como eu disse, esses livros não são para crianças só, né? Esses livros são para quem se interessar nesse tipo de literatura e de arte, que é muito bacana, recomendo fortemente. Um abraço, por favor, comente o que desejarem, curta o vídeo, coloque as notificações aí para receber, o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito.